Tá gravando. Acho que sim, acho que agora está gravando mesmo. Está em vermelho Agora aqui. sim, Márcia. Sim. Bom, bom, pessoal, a gente convidou para esse simpósio, né, que é um simpósio interno, assim, a gente tem esses encontros com dos pós-doutorandos aqui da USP, do IEA, e cada aluno, né, não é aluno, o professor Fábio já me disse isso, eu sempre digo aluno, né, do pós-doutorado, mas não é aluno, cada pesquisador fica responsável pela organização de um seminário, ou em duplas, ou a gente vai se organizando. E eu e a Márcia, a gente já teve um encontro, um simpósio com o professor Emerson, que a gente convidou no meio do ano, e para esse simpósio, assim, a gente pensou no professor Fábio, que a gente conheceu o professor Fábio no Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas e Opinião, que é coordenado pelo professor Emerson, é um grupo de estudos aqui, de estudos e pesquisa aqui da FURG, e nesse encontro com o professor Fábio, a gente viu assim, quanto ele conhecia a parte de resíduos, né, e gostou muito da forma como ele se comunica e todo o trabalho que ele desenvolve. Então, a gente pensou, não, o professor Fábio seria a pessoa indicada para trazer pela temática que, assim, que tanto nós, eu e a Márcia, o Thelma, o Fábio também está trabalhando com saneamento, então vamos trazer o professor Fábio para falar, né, que é um dos pilares do saneamento, que seria a parte de resíduos. E o professor Fábio, ele também tem uma experiência na questão de ter desenvolvido, né, acho que foi o primeiro diagnóstico, né, professor Fábio, de resíduos sólidos no Rio Grande do Norte, isso foi para o Programa das Nações Unidas, né, acho que foi isso, né? E aí isso contribui também para os nossos trabalhos, né? Que a gente vai construindo isso dentro do. As nossas pesquisas, elas são voltadas na questão dos objetivos de desenvolvimento sustentável, né, da Agenda 2030. Então, a forma como o senhor desenvolve a pesquisa dentro da área de resíduos, a gente pode transpor para as nossas pesquisas que são desenvolvidas dentro dos 17 objetivos da Agenda 2030. Então, a ideia era trazer o senhor para dialogar sobre o seu trabalho, sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, e a sua experiência nessa temática. E aí, o professor Fábio, né, ele é formado em Ciências Econômicas, ele é mestre, né, em educação brasileira, e é doutor em Geografia Humana. É Geografia Humana, né? Isso aí mesmo, né, professor? E aí, então, é isso, professor. O senhor pode conversar, ficar bem tranquilo de conversar, fazer uma fala bem sobre a sua experiência mesmo. Tá bom. Então, primeiro agradecer, né, a Dani, a Márcia, né, pelo convite, né, e aí não é convite, né, é intimação, assim, eu tenho que vir, né, sou obrigado a vir a comparecer, né, então, legal, vai ser mesmo uma conversa, né, vou explorar alguma coisa aqui. Eu queria fazer uma apresentação, né, né, Dani? Me apresentar agora. Eu não sei fazer Sim, muito bem isso, eu vou tentar apresentar agora, né, são os uma janela. slides, né? É, Apresentação. Tá. Se quiser me mandar, eu é, tento também. Eu também não sei deixa muito, mas a ver, gente vai tentando. deixa ver se eu consigo aqui. Se não conseguir, Fábio, fica tranquilo, me manda até pelo WhatsApp que eu faço aqui. É, Vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo? vai Estamos. aparecer. Espera aí, vai Sim, aparecer. sim. Deu. Deu? Entrou. Vocês estão vendo? Uhum, Então, deu. é que eu fiquei muito bonito em relação a vocês duas, entendeu? A foto de vocês é muito maior e a minha é menor, né? Bom, vocês estão conseguindo ver o que eu tô apresentando, né? Tranquilo. Sim, Deixa eu colocar lá. Então a ideia é essa, né? A gente conversar um pouco sobre os 10 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Como as meninas me apresentaram, eu tenho essa formação e desde a minha graduação, já se vão longos 20 anos, né? Eu sou economista do século passado, eu trabalho com essa questão de resíduos sólidos, sempre tentando, gente, trabalhar na interdisciplinaridade, né? Eu acredito que seja um método, né? Eu até apresentei lá que a Dani falou, lá para o NEPO, né? Para o grupo de estudo e pesquisa do professor Emerson.
sempre trabalhando nessa perspectiva metodológica da interdisciplinaridade, trazendo conceitos da economia, né, que é a minha formação básica, também da geografia, né. A partir do momento que eu conheço a Valéria, né, que esteve na banca da Márcia, né, amiga nossa também trabalha, eu me aproximei um pouco do debate sobre do trabalho, mais voltado para o trabalho na perspectiva crítica do serviço social. Então a gente está sempre tentando desenvolver coisas nessa interdisciplinaridade, tá? Vocês conseguem ver aí, né, o slide 2? Porque eu acho que eu não... Oi? Alô? Estão me vendo? Tranquilo? Tá, ficou todo mundo mudo aí. Então vamos lá. Eu sempre gosto de explicar. Bom, a Dani já falou, mas eu sou do Departamento de Políticas Públicas. Aqui eu estou na graduação em Estudos Urbanos e Regionais, que também é um curso interdisciplinar, né? Tem vários professores com várias formações. Faço parte da pós-graduação, mestrado e doutorado nos Estudos Urbanos e Regionais, do qual a Lidiane, né, fez com a gente, né, que eu falei para vocês. E atualmente eu faço parte, bom, eu criei esse grupo de pesquisa, CEMAPA, agora não sou mais coordenador, eu faço parte apenas, que é um grupo de socioeconomia do meio ambiente e política ambiental. Aí a gente trabalha justamente nessa perspectiva de pensar as questões ambientais numa perspectiva multidisciplinar. Tem o professor José Gomes, que é português, trabalha mais questões de recursos hídricos. Tem a professora Raquel, que trabalha mais voltada ao trabalho dos catadores em si, né? Ela é mais direcionada para isso, política pública catadores, né? Aqui de dentro da UFRN. Temos pessoas de outros lugares, o próprio Emerson, ele está lá com a gente, enfim. Então, depois, se vocês quiserem conhecer, fiquem à vontade. Então, sempre quando eu estou começando a trabalhar, enfim, apresentar trabalhos, né, assim, como aqui, eu gosto de fazer essa diferenciação do que é lixo, resíduo sólido, materiais recicláveis, porque, na minha concepção, entender essa diferença é primordial para você traçar uma estratégia de política pública. E muitas vezes a gente confunde muito entre esse lixo reciclável, né? O que é lixo reciclável? Resíduos sólidos. O que é isso, né? Então eu gosto sempre de deixar clara essa diferenciação para evitar que, por exemplo, você tem, eu vou mostrar dados mais lá na frente, mas cidades como Natal, a minha cidade, tem uma taxa de coleta de materiais recicláveis muito baixa. Tende a 1, né? Não chega nem a 1%, né? O que se é coleta, que é efetivamente separado dos resíduos, da massa de resíduos, né? Da massa de lixo que se forma, né? E aí o lixo passa a ser um produto econômico, poderia ser um produto econômico, mas não é. Mas enfim, lá na frente eu vou explicar melhor, inclusive com dados. Então o lixo é o quê? É fruto das intervenções humanas, não tem importância nenhuma, né? Do ponto de vista da economia, né, se a gente quiser pegar os conceitos da economia, o lixo ele é uma mercadoria com valor negativo. Né? Por que valor negativo? Porque você, quando gera, é tanto que, pronto, um erro também que é importante você entender isso para as políticas públicas. Estou pensando na formulação de políticas públicas. Produzir lixo. Não, ninguém produz lixo, porque lixo é uma mercadoria com valor negativo. E toda produção, se você pegar os conceitos da economia, produção indica valor positivo. Se você pega uma madeira e constrói uma cadeira, você transformou a matéria e essa matéria possui um valor positivo. Pode ser valor de uso, eu não vou entrar nisso porque não é o objetivo, mas só para vocês entenderem quem não é da economia, né? Pode ser o valor de uso, eu construir uma cadeira para eu ficar sentado nela. Ou o valor de troca, ou seja, você construir uma cadeira e vai colocar à venda. Enfim. Resíduos sólidos, né? São aqueles materiais encontrados nessa massa de lixo, né? E aí pode ser usada para outros fins, como reutilização, reciclagem. Eu resumi reutilização e reciclagem para ficar mais fácil para quem não é da área. Ou seja, eu costumo dizer sempre, o que a gente gera e não produz é resíduos sólidos, porque os resíduos sólidos, esse sim você pode ter um valor econômico positivo, pode ter um valor positivo, não um valor negativo, o resíduo. E os materiais recicláveis é o que efetivamente podem ser usados, né? É uma, sei lá, uma lata uma lata de alumínio, é uma garrafinha de plástico, enfim, é o que efetivamente pode ser usado para reutilização ou para reciclagem. Então, o material reciclável, esse sim tem um valor econômico, né? O lixo não tem valor econômico nenhum, né? Aí a questão é o que a gente vai fazer com essa crescente e diversificada geração diária de resíduos sólidos na sociedade global. Isso aqui você tem muitos conceitos nessa minha pergunta, né? A primeira delas implica na
crescente geração de resíduos. Ou seja, sempre que tiver relações humanas, sempre que tiver sociedade, vai ter geração de resíduos, tá? Você vai gerar resíduos, vai gerar lixo, resíduo. Você pegar as sociedades primitivas, lá você gerava resíduos orgânicos, né? Que são os menos nocivos ao meio ambiente e tal. Modernamente, né, você tem, além de uma geração crescente, e aí foi um pouco o tema do trabalho da Lidiane, né, você tem uma geração diversificada de resíduos. Por exemplo, há 30 anos atrás você não tinha, ou era muito baixa a geração, por exemplo, de telefones celulares, né? Hoje você tem verdadeiras mares de telefones celulares, né? Que isso é um debate maior que a gente vai conversar depois, tá? E essa geração ela é diária, né? Se você despertou, acordou, do seu acordar até você dormir, você está gerando resíduo sólido, né? Que estou falando, né? Isso que a gente quer, né? E é uma sociedade global, portanto, salvo algumas aldeias tribais indígenas que geram uma quantidade muito baixa de resíduos não muito agressivos, ou quase não agressivos para o meio ambiente, né? Nessa sociedade global, você tem, eu não vou entrar nesse debate aqui, mas você tem estratégias de consumo diferenciadas. Por exemplo, no ponto 12 do ODS, né, já que vocês estão num pós-doutorado que trabalha com questões de ODS, é no ponto 2 da ODS, onde você tem aí o trâmite para gestão de resíduos sólidos, né? Eu até dei uma olhadinha hoje com mais calma, viu, Dani? Que a Dani me pediu para falar um pouco sobre a ODS, né? E aí eles têm lá, quando você abre o site da ODS Brasil, no que tange a gestão de resíduos sólidos, está praticamente parada. Não tem nada da ODS. Ou seja, não tem nada feito, nada. Enfim, Eco 92, eu não vou falar disso, que vocês sabem, né? Mas é importante saber que esse documento Agenda 21, né, ele trata os princípios da sustentabilidade na gestão dos resíduos sólidos através dos 3 R's, né? Recomendação semelhante foi dada, foi incorporada, inclusive, a Agenda 21 nos Objetivos do Milênio, que foi de 2000 a 2015, né, instituída pelo PNUMA, e depois, agora que nós estamos passando 2015 2030, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a Agenda 21 era um documento que serviria de recomendação de estratégias de gestão municipal de resíduos sólidos, né? Natal tem uma Agenda 21, né, há bastante tempo, mas, por exemplo, foi muito pouco implementada. Então, os 3 R's seria isso daí, né? A reutilização, o que você vai fazer com esses resíduos? Você tem que reduzir na origem. Qualquer plano, programa, projeto eficiente de gestão de resíduos sólidos, você tem que tratar fortemente da redução na origem dos resíduos, né? Ou seja, nas residências. E aí vai muito com, se eu entendo um pouco o trabalho da Dani, né? Estratégias de educação ambiental. Então, sempre as prefeituras deveriam reforçar a estratégia de educação ambiental de tal forma fazendo com que as pessoas evitem ao máximo a geração de resíduos nas suas casas, né? Isso vai desde a estratégia de você ir no supermercado e diminuir a quantidade de sacolas plásticas até, enfim, comprar produtos que tenham várias embalagens, né? Reutilização. Quando não for possível a redução, você deve incentivar a reutilização dos resíduos sólidos, né? Porque tem resíduos que você não pode não gerar, mas você pode reutilizar, né? E aí também vai de estratégias, né, municipais de reutilização de resíduos. Até eu estou falando na escala micro, né, na origem, ou seja, nas residências, mas as prefeituras mesmo poderiam utilizar resíduos, né, para outros fins, esses fins mesmo de gestão pública na cidade. E a reciclagem, né, esgotadas as possibilidades de reutilização e redução, aí você deve destinar os resíduos para reciclagem. Normalmente, em gestão municipal, o R da reciclagem, né, é o mais forte. Se você ler o documento Agenda 21, se você ler os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, eu até, como eu falei, eu reli hoje de manhã, né, para conversar com vocês, o R da reciclagem na escala é o menos importante, mas geralmente as prefeituras dão mais importância ao R da reciclagem. Aí tem uma questão outra, né? Quando você incentiva a reciclagem, você está indiretamente incentivando o maior consumo de resíduos, o maior consumo que vai levar a maior geração de resíduos. Isso aí depois a gente pode conversar, tá? Aterro sanitário, quando esgotadas os R's, né, anteriores, aí você leva para aterro sanitário. Incineração deve sempre ser evitada, né? Por mais que vocês, quando peguem artigos por aí de divulgação científica, que falem que na Alemanha
somente 3% dos gases, né, da reciclagem são expelidos. Esses 3% eles são tão maléficos para o meio ambiente quanto os 97% lá que, segundo eles, né, conseguiram evitar envio para o resíduo. Nós temos dois tipos de gestão aí, que isso aí é uma coisa que são paradigmáticas, né? Em países centrais, países centrais, a literatura trata desses países, não necessariamente mais ricos, porque o Brasil está no top 10, né, dos países mais ricos do mundo, mas eu diria que países que têm indicadores socioeconômicos mais interessantes, são países centrais que determinam a política internacional, enfim, países centrais. Você tem o quê? A gestão que eu chamei de moderna. Você tem elevados investimento em desenvolvimento e aplicação de tecnologias na execução de serviços de limpeza, coleta, transporte e destino final. Por exemplo, vocês podem pegar vídeos no YouTube que mostram que lá em Barcelona, onde eu fiz meu doutorado, eu fiz um mestrado e um doutorado lá também, em Barcelona, você chega na rua, em alguns lugares da cidade, você joga o lixo ali e por sucção esse lixo ele vai diretamente para uma área que seria um centro de triagem de resíduo. Ou seja, isso é caríssimo, né? Então, por isso elevado desenvolvimento. A separação dos materiais, você tem nesses países elevados índices de separação, é histórico isso, desde o final dos anos 60, a população já tinha em mente essa coisa de separação, educação ambiental, que funciona tudo, né? Assim, as pessoas têm conscientização de separar os materiais, né? Já na origem mesmo, né? Claro, aí você também tem planos municipais, você tem multas para quem não consegue separar, tem uma série de estratégias dependendo do país, né? Você tem também aí, que eu digo, né, apesar dessa gestão moderna, tal, de a gente achar tudo bonitinho, não sei o que, você tem um fracasso, né? Eu avalio como fracasso nas iniciativas de diminuição dos resíduos sólidos. E aí quem pegar os documentos da Eurostat, né? Eurostat são documentos oficiais da Comunidade Europeia que trata de estatísticas diversas, e quando você olha para a gestão de resíduos sólidos, eles nunca conseguem diminuir a geração de resíduos, eles só aumentam. Então, eles podem até tratar o resíduo final de maneira ambientalmente segura, né? Entretanto, eles não conseguem diminuir. E, atenção, a incineração na Europa é algo que está voltando, tá? E com muita força, né? Já que desde 1987, devido ao Convênio de Basileia, você não pode mais enviar resíduos para outros países, e por mais que eles tenham um tratamento final adequado, né, o que eles estão fazendo, eles estão tentando voltar à questão da incineração, com isso que eu falei, né, que na Alemanha, na Áustria mesmo, né, eles dizem que somente 3% do que é incinerado é expelido, né, de gases. E a gestão integrada baseada no controle do resíduo, né, eu coloco que tem um complexo sistema de normas, eu costumo dizer, aquela lenda urbana que, se você chegar na Suíça e jogar um papelzinho e alguém falar para a polícia, o policial vai lá e te multa, isso é verdade, isso existe mesmo, tá? Então, eles têm um complexo sistema de normas, de resíduos sólidos e tal, enfim, direitos e deveres, essa coisa toda, e a execução eficiente dos serviços. Os serviços funcionam, as cidades europeias são limpas. Contraditoriamente, nós dos países periféricos, né, nós vivemos no que eu chamo de gestão tradicional. Ou seja, baixo investimento na gestão dos resíduos. Eu tenho até que rever um pouco isso, né, que eu digo baixo investimento, mas... e aí tem muita gente em Natal, pode me corrigir, mas Natal gasta mais ou menos aproximadamente 6, 7% do orçamento público da cidade de Natal para a gestão de resíduos sólidos. Né? Alguém de Natal aí pode me corrigir. No Brasil, essa média gira entre 4% e 15% do orçamento municipal, vai somente para a gestão dos resíduos. Tá? Ou seja, não é tão baixo assim. Falta e não cumprimento das leis, isso aí todo mundo sabe, né? Status quo, cidades brasileiras abarrotadas de lixo, sobretudo nas médias e grandes cidades. Aí você tem proliferação de doenças, enfim, destino final. Um dos grandes problemas agora com a pandemia era como os catadores iam se virar, né? As pessoas se dedicam à coleta dos materiais recicláveis, né? Como é que esses catadores iam se virar? Porque eles estão na ponta, né? Eles fazem uma coleta que é, muitas vezes, uma coleta informal, e o altíssimo risco de contaminação do Covid, assim, no trato direto com os materiais recicláveis que estão no lixo, né? Deficiência em todos os serviços, via de regra, né? As cidades do sul, né, onde as meninas, as gurias, né, estão por aí, essa deficiência é menor, né? São cidades que eles conseguem ter um sistema de gestão de resíduos mais eficiente, mas mesmo assim
você consegue ver deficiência no serviço dos resíduos, elevado o custo da gestão dos resíduos, né? Socioambiental deveria ser a tendência da gestão desses resíduos, né, nesses países periféricos, e devido a esse elevado custo, né, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que fez 10 anos agora, no dia 2 de agosto, né, é de 2010, portanto, ela resgata uma normativa que vem lá da Constituição Federal, onde os entes federados, né, o governo federal, o governo estaduais e os governos municipais, eles podem atuar, eles podem realizar gestão pública e gestão consorciada. Guarda essa informação, lá no final a gente conversa um pouquinho mais. Aqui eu vou passar um pouquinho, né, inciso a partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Isso aqui, claro, que ninguém vai ler, mas é um artigo que a professora Valéria e eu vamos estar aceito para publicação, então em breve, se Márcia e Dani quiserem, eu posso passar para elas e elas passam para vocês. Mas são dados de 2017, são bem recentes isso daqui, portanto, né? Isso varia um pouco de 2017 para 2010, mas o que nós temos no geral é isso daí, tá? A geração per capita de resíduos sólidos no Brasil é de 1,05, quando você vê na escala mundo, né? O Brasil é um país intermediário, né? Esse é também outro artigo que eu tenho que vai ser publicado, meu com a professora Régia, né, com a minha eterna professora, e a gente traz esses dados lá do Brasil em comparação com o mundo. A gente envia para céu aberto, aí céu aberto pode ser qualquer coisa, tá, gente? Aqui em Natal mesmo é muito clássico um caso de um cemitério numa área periférica da cidade, onde volta e meia, devido a ineficiência da gestão dos resíduos aqui de Natal, na coleta, quando há essa ineficiência, as pessoas colocam os resíduos no cemitério. Mas a gente vê ainda mais ou menos 30 milhões de toneladas ano dos resíduos que vão a céu aberto, que o céu aberto pode ser rios, pode ser mar, né? Tem despejo de resíduos no mar mesmo, né? E em áreas qualquer, né? Que a gente não tem conhecimento nenhum disso. 30% dos municípios, né, indica que não tem coleta seletiva, depois eu mostro o dado mais atualizado disso, né? Nós temos 5.570 municípios, desses 3.331 enviaram 30 milhões, a informação parecida com a outra lá de cima. 41,6% da massa de resíduos sólidos foram para lixões, né, ou seja, praticamente a metade. Tem um gráfico lá embaixo que visualiza melhor isso que eu estou mostrando aqui, né? Se o Brasil, desde 2003, 2004, é campeão mundial da reciclagem de latas de alumínio, né, e a gente depois pode debater isso também, né, menos de 3% é compostado, ou seja, você tem da massa de resíduos gerada no Brasil, aproximadamente 60% são resíduos orgânicos. Desses 60%, 3% apenas vão para compostagem. E essa informação são dados oficiais que a gente cata, né, mas mesmo assim eu até duvido um pouco. Já latas de alumínio no Brasil, que representa 0,0 alguma coisa gerado na massa total de resíduos, 98% são reciclados. Ou seja, você tem aí aqueles 3 R's que eu falei, né? O primeiro R deveria ser da geração, da não geração, da redução na origem, mas que tem o quê? Um incentivo à maior geração de latas de alumínio para que seja desviado para a reciclagem, né? Custo da coleta seletiva ao redor, né, de 5% do custo da coleta convencional, e aí se explica por que as municipalidades, né, têm tanta dificuldade de fazer um plano de gestão de resíduos, plano de gestão de coleta seletiva, né? Falta sistema de informação, isso aí a professora Régia e eu e Carla Grace, quem tiver mais aí do grupo, né? A gente debate muito, né, o nosso SNI, Sistema Nacional de Informação e Saneamento. Todo ano ele gera, desde 2002, desculpa, ele gera um documento, né, que é o Panorama da Gestão de Resíduos Sólidos, né, Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, e ele, com toda boa vontade, mas a metodologia ainda é muito, a gente critica muito a metodologia, a forma de coleta de dados nos municípios, né? Então, quando eu digo falta, não é que falta, mas é que é muito ineficiente esse sistema de coleta. É um primeiro sistema de informação, mas eu acho que necessita melhorar mais. Aqui na nossa cidade, Natal, por exemplo, né, e são grandes debates, a gente está querendo colocar aí na política estadual de resíduos sólidos um sistema de informação, de coleta de dados e informações eficiente, porque a chave, né, para a gente traçar um plano de política pública, de gestão pública, é você ter uma informação eficiente e verídica, né? Mas aí que tá, né, a perguntinha, né, e aí eu apresentei isso aí eu apresentei num evento que a Carla Grace me convidou, a Grace Ambiental, né, o que se enterra pode
gerar ocupação e renda para os catadores de materiais recicláveis, catadores e catadoras, né? E aí eu resgato essas informações para a gente conversar, né? Em 97, esse estudo feito pelo professor Sabetai Calderoni, economista, né, como eu, ele disse que naquele ano, em 97, né, se a gente tivesse pegado todos os resíduos, materiais recicláveis que foram enviados para lixão, aterro controlado, aterro sanitário, a gente podia ter gerado uma economia de 5,8 bilhões. Tá? O estudo do IPEA, feito em 2007, portanto 20 anos depois, já disse que esses resíduos ele podia gerar dinamizar a cadeia produtiva em 8 bilhões anuais. Né? Segundo a ABAL, né, a Associação Brasileira do Alumínio, 2017, 10 anos depois do estudo do IPEA, né, ele fala que a indústria do alumínio movimentou, a indústria do alumínio, gente, considerando desde a extração da matéria-prima virgem, que é a bauxita, tá, até a reciclagem, como ele colocou aqui, né, gerou 0,6% do PIB nacional. Então, por aí vocês veem o potencial que a gente tem só de reciclagem, né, se fosse reciclado. E apesar disso, a indústria da reciclagem, né, eu sou economista, eu adoro números também, só a indústria da reciclagem, ela cresce, quando você não tem crise internacional, ela cresce em média 10, 12% ao ano. Então você tem um potencial muito elevado disso daí. Né? E aí eu coloquei esse outro programa aí da Associação Brasileira de Indústria de Higiene Pessoal e Perfumaria, fizeram um programinha qualquer, como vocês estão vendo aí, isso gerou 62 milhões, né? Movimentou a participação de catadores, de coletar esses resíduos, por exemplo, embalagem de shampoo, essas coisas, né? Mas o que temos? Aí eu trago alguns dados, né, para a gente também conversar. Economista é danado, né? Adora apresentar gráficos, né? Até 2018, né? E todos esses gráficos, essas informações vão estar no artigo esse que a professora Régia e eu vamos publicar. Foi aceita a publicação e vai sair em breve numa coletânea que trata sobre os 10 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá? No Brasil, até hoje, são dados gerais, né? Nós temos que 24%, ou seja, um quarto dos resíduos gerados, eles são destinados e são não adequados, né, no seu destino final, tá? Como eu falei, esses dados são dados oficiais que a gente retira desse documento do governo federal, do Ministério das Cidades, do extinto Ministério das Cidades, né? E a gente questiona muito esses números, apesar de ter que expô-los, né? Municípios brasileiros com coleta seletiva, ou seja, de 5.570, 1.227 diz que possui algum programa ativo de coleta seletiva, ou seja, mais ou menos um quarto dos municípios brasileiros, né? E aqui em Natal nós temos, né? Mas uma coisa é você ter o programa ativo, outra coisa é a efetividade desse programa. E aí eu trago essa tabela, né, que mostra a efetividade desse programa, né? O que é isso, né? Da massa coletada em relação aos resíduos sólidos urbanos. Essa evolução de 2010 2018 diz que um promédio aí de 1,5%, né, 1,5, 1,6%, de toda a massa de resíduos que as prefeituras conseguem coletar, né, ou seja, da coleta convencional, nós temos 1,6% são efetivamente destinadas para reciclagem, e desse valor, a massa recuperada gira em torno de um promédio de 5%, ou seja, são números bastante pequenos, né, para vocês verem que reciclagem no Brasil é uma coisa que não funciona muito bem. Eu trago algumas fotos, essa de Curitiba. Curitiba é uma cidade modelo, né, na gestão dos resíduos sólidos. Essas são fotos da professora Raquel Silveira, que trabalha comigo, né, lá do CEMAPA também. Ela, inclusive, usou essa foto na tese doutoral dela, eu pedi autorização para usar, né? Então, veja que, apesar de Curitiba ser modelo, ter toda uma chancela, né, dos catadores, etc., esse é um ambiente de trabalho dos catadores de uma cooperativa lá de Curitiba, tá? São Paulo, lá na General Glicério, não sei se tem alguém aqui de São Paulo, né? Mas isso aí é uma foto minha e da Raquel, a gente foi lá e fez. Bom, enfim, tá fazendo uma pesquisa lá para um artigo que a gente está produzindo agora. E essa é a situação da cooperativa de catadores da General Glicério, lá em São Paulo.
Jardim Gramacho, isso aí é um trabalho meu e da professora Valéria Bastos, lá da PUC do Rio, né? E aí vocês veem, né, qual é a situação dessa cooperativa de Jardim Gramacho. Então, isso aí, essas 3 imagens que eu mostro para vocês, reforçam o que nós falamos sobre a baixa, ainda a baixa efetividade da indústria da reciclagem no Brasil. E em Natal, aí eu vou puxar a brasa para minha sardinha, né, que nós temos. E são fotos bem recentes, tá, gente? 2019, mas 2020 está assim. Tem muita gente de Natal aqui, pode falar. O que nós temos aqui em Natal? Como é que foi montada essa estrutura? Desde 2003, 2004, que Natal eliminou o seu aterro sanitário. Muitos dos elementos da Política Nacional de Resíduos Sólidos foram coletados do nosso plano municipal de gestão de resíduos sólidos. Então, eu digo sempre que, apesar de toda a crítica que a gente faz a Natal, Natal é uma cidade pioneira no que tange a gestão de resíduos sólidos, e isso é histórico, né? Por exemplo, Natal foi uma das 7 cidades contemplada com o escritório Saturnino de Brito, que lá no começo dos anos 30, ele fez um modelo de gestão de resíduos na cidade de Santos, Natal, não lembro se Rio de Janeiro, São Paulo, enfim. E Natal foi uma das 7 cidades. Portanto, Natal é sempre pioneira no que tange a política pública para a gestão de resíduos sólidos, mas nunca é tão eficiente, aí está uma prova. Aqui em Natal, o lixão foi erradicado em 2004, passou a ser aterro sanitário. Das 4 macrozonas da cidade, dessas 3 macrozonas, os resíduos coletados na cidade iam para um centro de triagem de resíduos, onde aí as cooperativas tratavam de separar através de uma esteira, e vocês veem que o resultado é isso. Eu vou passando mais uma foto, né? Nós temos esse CTR, o Centro de Triagem de Resíduos, voltou a virar um lixão, e virando lixão, onde tem lixão, tem catador, né? Para os catadores, claro, eles conseguem o rendimento deles a partir do que você tem, do que eles coletam, né? Então aí nós temos, essa era o centro de triagem de resíduos, né? Onde o caminhão vinha, despejava, ia passando na esteira, os catadores iam coletando materiais recicláveis, lá na outra ponta da esteira isso voltava para o caminhão e daí para o aterro sanitário, onde inclusive a minha querida amiga, a engenheira Carla Grace, trabalhou no aterro sanitário por vários anos como engenheira sanitarista lá enfim, o controle de emissão de gases, de chorume, enfim, essas coisas. Mais uma amostra aí do que nós temos, né? Eu vou dar um exemplo, e aí eu acho que já tenho que finalizar, não sei como é que está meu tempo aí, gente. Eu vou dar um exemplo aqui do Rio Grande do Norte, tá? Mas esse exemplo do Rio Grande do Norte, ele vai servir para muitos municípios que ainda não têm gestão final de resíduos, né? Como eu falei para vocês, pela estatística oficial, indicado pelos próprios municípios, 1/4 dos resíduos que são coletados na cidade, eles são simplesmente despejados a céu aberto em qualquer lugar, tá? E nós, que trabalhamos com resíduos sólidos, a gente questiona bastante isso, porque a gente tem certeza que é mais, a gente não tem como provar aquela coisa. Eu não tenho prova, mas eu tenho convicção, né? Essa frase célebre, né, aqui no Brasil. E aí eu não tenho prova, mas eu tenho convicção. Isso faz com que aqui no Rio Grande do Norte, né, isso são deputados estaduais da Assembleia Legislativa, né? E infelizmente esse projeto de lei foi passado com unanimidade. O que diz, né? Dado aí, eu não vou ler isso aí para vocês, obviamente que é muito grande, mas dado a dificuldade dos municípios de pequeno porte, que tem uma geração pequena de resíduos sólidos, em montar um aterro sanitário, aqui no Rio Grande do Norte, né, muito provavelmente esses municípios eles podem licenciar aterros sanitários em valas, ou seja, fazer o que era antes, né? Você pegar os resíduos, o lixo, né, tirar da cidade, a engenheiro sanitarista sabe falar isso melhor do que eu, mas basicamente você abrir uma vala, colocar o resíduo e cobrir com argila, né? Isso era uma prática comum, isso é uma prática comum de muitos municípios brasileiros, né? E eu lembro agora de um município chamado Cambuquira, que está no sul de Minas Gerais, onde eu, a professora Valéria, o professor José Gomes e 2 colegas lá de Minas Gerais fomos visitar. O Ministério Público tinha batido em cima dessa cidade, é um município pequeno, com 8 mil, 10 mil habitantes, né? E o Ministério Público tinha batido em cima, porque lá o resíduo final era no lixão, e eles tinham que fazer, e a solução que eles estavam encontrando era justamente fazer o que se chama aterro sanitário em valas, que isso não existe na literatura
técnica, né, da engenharia sanitária ambiental. O que você tem aí é um aterro dito controlado, que tampouco existe, né, na literatura, e nós que trabalhamos com resíduos sólidos, a gente considera isso um retrocesso, né? E então, por que a gente considera um retrocesso? Porque desde 2010, que está dito na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que os resíduos eles têm que estar em aterro sanitário. Os municípios pequenos, realmente é muito caro. Eu coloquei, vocês lembram dos slides anteriores, quando eu coloquei que era muito caro você fazer gestão de resíduos sólidos em países periféricos, né? Por quê? Porque as cidades não têm condições de fazer um aterro sanitário. Não é que toda cidade vai fazer um aterro sanitário, mas aí você tem que ter, e aí o pessoal da ciência política entende muito bem isso, né? Você tem que ter os arranjos institucionais, né? Ou seja, os municípios eles têm que conversar e fazer cumprir a lei, porque a política nacional existe, ela está aí faz 10 anos, pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, eles disseram que em 4 anos era para ser erradicado os lixões públicos no Brasil. De 2014 não foi possível, passou-se para, me ajuda o pessoal que trabalha com isso aí, para 2018, 2019, e agora, pelo que eu vi, algum dia alguém falando, que está para 2021, mas nós não temos nenhum direcionamento, pelo menos muito visível, pelo menos que eu saiba, de que os municípios estão se articulando, e aqui não é Rio Grande do Norte, tá, gente? Estou falando do Brasil, que os municípios estão se articulando de tal forma a montarem estratégias de gestão consorciada de resíduos sólidos. Lembrando sempre que a gestão consorciada é um instrumento da Constituição Federal de 1988, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010, ela resgatou, trouxe para a Política Nacional. Então, o que está havendo no meu entendimento é um retrocesso, né, um retrocesso na política. E aí, pensando isso, a gente tem que pensar todos esses slides anteriores, né, que eu mostrei antes, entender que o lixo ele não é... Eu vou falar bem como economista agora, eu nem gosto muito de falar como economista, mas eu vou falar como economista clássico, né? O lixo não é um elemento com valor negativo, ele pode virar material reciclável, ele pode virar ou seja, ele pode gerar ocupação e renda. Aquelas informações que eu trouxe anteriores, né, que são estudos técnicos, né, mostram que o estudo do IPEA, né, quando ainda estava presidido pelo Gessé de Souza, né, o lixo ele podia ser uma ferramenta para alavancar associações de catadores, por exemplo. Hoje não, digo hoje, mas assim, de um certo tempo para cá, nós temos que mais de 1 milhão de pessoas no Brasil dizem que a sua principal atividade econômica, ou seja, a sua maior fonte de geração de renda é coletar resíduos na cidade e vender para a indústria de reciclagem. E desse universo de mais de 1 milhão, apenas 30 mil ou 40 mil trabalham chancelados por prefeituras no Brasil, em cooperativas e associações. Então, o lixo ele tem um potencial econômico muito grande, né? Falando na economia pura, né? E quanto mais resíduo você desvia para reciclagem, menos resíduo a prefeitura vai ter que enviar para a coleta seletiva, vai ter que enviar para o destino final, lá no aterro sanitário ou no lixão, né? Então, na minha perspectiva, na minha ótica, eu acho que eu já vou terminando por aqui, o que está havendo é uma falta de interpretação, primeiro, que o lixo pode ter um potencial econômico, ou seja, entender que lixo ele pode virar material reciclável, e o segundo é que não está contabilizado nas planilhas das prefeituras, né, é que todo lixo que vai para lixão, né, tem um custo implícito aí da natureza, a gente pode trabalhar com economia ecológica, né, e esse custo implícito não está sendo computado. Porque se fosse computado o dano ambiental que é, por exemplo, o lixo que é despejado no rio, certamente isso iria elevar muito o valor da prefeitura, o valor que a prefeitura gasta com os resíduos sólidos. Eu me despeço aqui, eu acho que já falei demais. Aí está meu e-mail para contato e agora eu fico aí disponível para vocês. Fiquem à vontade. Bom, Fábio, eu primeiramente, né, quero te agradecer e dizer que essa percepção, né, econômica por alguma razão, né, eu também gosto, deve ser porque somos economistas, né, e perceber o lixo como algo positivo, né, que como falou um valor,
agregar valor a isso e não reduzir, isso faz um diferencial enorme, né? Então, assim, eu gosto muito dessa tua percepção, dessa concepção, da tua expertise em falar sobre o assunto, né? É sempre bom, porque geralmente a gente desenvolve como uma conversa, né? Então, isso faz um diferencial enorme. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, agora eu deixo aberto para algumas questões. Posso? Pode. Eu queria que o professor falasse um pouquinho mais sobre a incineração, porque o Ministério tem estimulado a chamada recuperação energética, né? Aqui no Grande ABC Paulista, no ABC Paulista, na região metropolitana de São Paulo, a gente vai começar a ser construída a primeira usina de recuperação energética. Não sei se será a primeira do país, mas no país acho que já tem, de incineração já tem, mas recuperação energética me parece uma novidade. Também já foi aprovada pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente aqui do Estado de São Paulo. Tem um projeto para ser criada uma segunda usina de recuperação energética na cidade de Barueri, também na Grande São Paulo. Santos também tem um projeto nesse sentido. Então isso está vindo muito forte com o estímulo do Ministério, com uma possível solução para a questão dos resíduos. Então eu queria que o professor comentasse um pouquinho mais sobre isso, sobre essa opção para a gestão. Se possível. Aqui em Rio Grande a gente também está passando por isso, Lúcio. Aqui também a gente está na fase de licenciamento também de usina de incineração. Eu acho que o professor Fábio, ele foi trocar de sala, ele tinha dito que ia trocar. Aqui também, professor, em Rio Grande, a gente também está com essa questão aí, esse problema das usinas de incineração de resíduos, de lixo. Desculpa. Então, Lúcio, Flávio, tudo bem? Eu tenho uma historinha para contar, né, antes da gente falar sobre isso agora, né? Eu orientei uma dissertação de mestrado entre 2013 e 2015 de um professor do IFRN, professor Wagner Alves, e na época se falava muito sobre que chamava-se Usina Azul, alguma coisa desse sentido agora, Ilha Azul, uma coisa assim. A Régia ou os outros colegas do Rio Grande do Norte para até me falar melhor o nome disso daí. Era uma Ilha Azul, Projeto Azul, enfim. O que era isso? Era uma empresa russa que estava se propondo a coletar todos os resíduos de uma cidade chamada Caicó, aqui no interior do Rio Grande do Norte, que é uma cidade, no contexto do Rio Grande do Norte, uma cidade bastante importante. Inclusive, come-se muito bem lá. Quem vier para o Rio Grande do Norte vai comer muito bem se for para lá, né? É uma cidade que tem 60, 70 mil habitantes. E a ideia era isso, montar uma usina azul, era esse o termo. Essa usina azul implicava fazer fazer mesmo incinerar os resíduos daquela região, tá? O que eu posso falar, Flávio, Lúcio Flávio, sobre isso, né? Como eu te falei aqui, são vertentes, né? São paradigmas de pensamento. Eu acho, né? Acho que eu digo assim, acho através de pesquisa, eu te mostro aí uma série de dados, né, que a gente tem, que a incineração em si ela deve ser de todas as formas rechaçada, né? Porque, como eu falei, se você lê papers internacionais, se você pegar informações, enfim, você vai ver que países como a Alemanha, ele diz, a gente, como eu falei, entre 1,5% e 3% só dos gases da incineração é que são realmente expelidos. O resto a gente já consegue produzir filtros para conter a emissão de gases, né, de gases tóxicos, né? Então, essa é uma primeira questão. Paradigmaticamente, eu sou contrário à incineração, por quê? Porque você tem outras formas de manejo. Quando, na minha tese, lá atrás, eu propus uma gestão socioambiental, né? Uma gestão socioambiental o quê? Aí você tem que trabalhar estratégias de educação ambiental, você tem que arregimentar catadores, por exemplo, a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela fala que todos os entes são corresponsáveis, né, nas 3 esferas de governo e os atores sociais. Quem são os atores sociais? Governos, né, na administração pública. Jefferson tá aí, menino?
Sociedade em geral e... Sociedade em geral... Oi, Régia. Sociedade em geral e catadores. Os catadores têm que ser protagonistas dessa história, né? Então, o que eu tenho para te falar é o seguinte: recuperação energética através de biomassa. Aí sim, você pode, do resíduo orgânico, tecnicamente eu não vou saber te explicar porque eu não sou engenheiro, mas aí sim você pode ter recuperação, você pode ter produção energética através da recuperação por biomassa. Isso é uma coisa. Outra coisa é você coletar os resíduos e levar para a incineradora para daí você gerar energia. Tem uma coisa bem interessante, eu morei em Viena, na Áustria, entre 2009 e 2010, tá? E lá em Viena eles têm uma taxa de recuperação de resíduos, desculpa, de separação de resíduos brutal, uma coisa assim absurda, como o vienense ele tem na cabeça dele que se ele consumir uma lata que vem dentro de uma sacola plástica, ele tem que separar as duas coisas, né? Impressionante isso. O que acontece? A prefeitura de Viena, estou te falando de 2009, tá? A prefeitura de Viena estava coletando os resíduos que eram separados pela população e estava levando para a usina incineradora, estava incinerando. E isso estava gerando um protesto, um quiprocó danado, tal, etc. Por quê? Porque do ponto de vista operacional, econômico operacional, né? Uma incineradora ela precisa ter uma elevada carga de resíduos, né? Para poder funcionar. O que acontece? A prefeitura pegava os resíduos misturados, né, que a gente chama de resíduos misturados, da coleta convencional, e colocava na incineradora. Só que as pessoas têm um nível de separação, uma conscientização tão elevada na separação dos resíduos nas suas residências, nas suas casas, que aí a prefeitura, para manter a operacionalidade dessa usina de reciclagem, pegava os resíduos que estavam separados pelas pessoas e colocavam na incineradora, lá em Viena, na Áustria. Então, isso para te falar que, mas será que, professor, não seria uma alternativa? Será que não seria melhor você pegar esses resíduos e, já que no Brasil, pelos dados, pelas informações, pelas estatísticas que eu mostrei para vocês, no Brasil, muito pouco resíduo vai para reciclagem e tal, eu discordo disso. Eu acho que o que falta, e aí volta, são os arranjos institucionais locais, né, e aí o pessoal da ciência política sabe muito bem o que é isso, são os acordos institucionais, a política, né, atuar sobre a gestão dos resíduos, né, a política pública. Conhecimento técnico nós já temos, conhecimento acadêmico nós temos de sobra. O que está faltando? O âmbito da política, e é esse âmbito da política que eu acho que nós devemos atuar, né? Porque os dados a gente mostra, tem tudo. Então, o meu posicionamento é contrário à recuperação energética através da incineração. Fábio, Oi, Régia, fala aí. Se me permite, não sei se é possível eu fazer alguma complementação. Claro, pode sim. Pode sim, claro que sim. Claro, ficamos bem felizes. Nesse novo governo, né, nós temos visto, de fato, muito incentivo à incineração, inclusive por meio, né, de alteração de metas agora no novo Planários, onde ele que está em discussão né, como plano nacional de resíduos. Então, ele coloca uma meta, né, muito maior para recuperação de resíduos por meio de recuperação energética do que por meio de biogás de aterros sanitários. Então, assim, há, de fato, atualmente, um direcionamento muito grande para isso, e é preciso que a sociedade se mobilize, porque o que acontece é que incineração, isso tem N fatores, né, que comungam nessa solução, ou... Por exemplo, eu ouvi o debate, né, a gente tem a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, promoveu vários debates, vários webinars, ao longo dessa pandemia, e tem 3 deles muito importantes que falam sobre debates energéticos, porque existe essa linha de técnicos e essa discussão que está havendo. Então, um deles, a Eliana, ela fala muito bem sobre isso. No Brasil, um país que tem área suficiente, né, um país continental, onde a nossa política, ela induz exatamente para o que o Fábio fala, né, redução, né, reutilização, reciclagem, então, não faz sentido,
inclusive pelas características do nosso resíduo, né, a gente está incentivando a incineração, porque o incinerador, ele precisa de material com PCI, que é o poder calorífico inferior, alto. E quais são os materiais que têm PCI alto? São os materiais plásticos, né, que aí você estaria induzindo a retirar isso da cadeia da reciclagem. Então, isso aí fere, né, os itens de prioridade da própria política. Além disso, por exemplo, a gente tem incineração no Japão? Tem, por quê? Porque o Japão, a área física, geográfica dele é minúscula, né? Existem outros fatores que induzem, né, a essa solução, mas no Brasil a gente ainda tem problema socioambiental para resolver, né? Existe muito espaço para que se trabalhe a questão da redução, da reutilização e da reciclagem, envolvendo um grande número de pessoas que sobrevivem dessa atividade. Fábio falou aí ao longo do trabalho dele, com relação ao pouco que foi feito, né, ao longo desse tempo, né, a evolução desses 10 anos na política, mas a gente, em relação à reciclagem, nós escrevemos um artigo aí, que vai ser publicado, mas existe uma grande diferença em lugares, né, onde você tem a gestão pública efetiva atuando nesse sentido, né, a gente tem, por exemplo, e valorizando, de fato, a participação popular, a participação de catadores na solução, né? Por exemplo, foi inaugurado ontem, acho que foi ontem, né, em Brasília, uma central, um complexo, né? Esses investimentos, né, do governo nesse complexo de reciclagem, que é um complexo composto por centrais de triagem e central de comercialização. Mas, para que isso acontecesse, foi preciso que o órgão, né, que lida, e aí, de fato, eu realmente conheço pessoas desse órgão, vieram de outro estado, inclusive, que também que tem uma temática de organização muito grande. Então, tem a gestão pública como um fator de atuação na resolução dos problemas. Não deixa só a iniciativa privada, né, estar sendo, eu diria, manipular para que só soluções mirabolantes. Porque incinerador, gente, é um equipamento de altíssimo nível eu diria, de monitoramento. Se não existe qualquer descaso no monitoramento, você tem problemas muito maiores. Então, por exemplo, a gestão do DF é uma gestão que, pelo menos se vocês tiverem curiosidade, né, entre no site do SLU, que é o Sistema de Limpeza Urbana do Distrito Federal, que é uma gestão que organizou, digamos assim, toda essa parte de gestão pública, sempre em parceria e valorizando a atuação de catadores. Então, incineração é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado, porque para ir para o incinerador, como a gente tem muito resíduo orgânico, esse resíduo orgânico ele tem baixo poder calorífico. Então, o que é que vai acontecer? Né? Vai ter demanda também por resíduos secos para poder esse incinerador cumprir a função dele, como o Fábio falou, né? Na Europa. Mas é isso que aconteceu em Viena, que estava acontecendo em Viena. Você comentou, né? Porque é que importa, e foi isso que a Eliana falou, né? Tem lugar que importa resíduo, porque para o incinerador funcionar. Isso no Brasil, de fato, não cabe isso. Infelizmente, as grandes metrópoles que as gestões têm interesses, além disso, né, cresce desordenadamente, não tem áreas, então tem que se trabalhar essa questão consorciada, né? Eu estava vendo aqui, o último SNIS, ele fala que menos de 1% das cidades, né, estão ainda consorciadas aí para a resolução dos seus problemas. Então, existem ainda muitos passos para que a gente tenha a incineração como solução. É uma das formas, mas no Brasil, no contexto em que a gente vive, que a gente tem, né, de sociedade, de demandas sociais, demandas econômicas que podem envolver toda essa estratégia de tratamento e destinação final, está trabalhando com essas questões de incineração, eu realmente fico muito triste com isso. Desculpa aí me alongar tanto, e não sei se foi
se isso contribuir um pouco mais para o debate. Esclarecedor, Claro. professora, como sempre. Claro, professora. Agradeço muito a sua Ótimo. contribuição. Sim, ótimo. Professor Fábio, assim, como é que o senhor compreende a importância, assim, da agenda, tanto da Agenda 2021, como o Objetivo do Milênio e as ODS, assim, para a questão do saneamento ou para a execução de políticas públicas de resíduos sólidos no Brasil? Tá. Então, Dani, os ODS, né, que é onde vocês estão fazendo, estão estudando pós-doutorado, né, são alunas. Eu sempre digo, alunas do professor Fábio me chama a atenção, né? Eles são pesquisadoras. Eu digo, Eu morro de rir. Pesquisadora, né? Então, os ODS, na verdade, são recomendações de políticas públicas, né? Tem um momento de crítica aos ODS, né? Porque a crítica, né? Porque é uma coisa muito, como é que eu vou dizer para vocês, muito na caixinha, né? Mas mesmo assim, mesmo a gente fazendo uma crítica aos ODS, né? E aí é importante a mesma coisa, a crítica que a gente faz ao desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento adjetivado do sustentável. Mas seria maravilhoso se a gente tivesse desenvolvimento sustentável. Vocês viram aqui que eu coloquei a crítica que eu faço às municipalidades, a elas sempre estarem fortalecendo o R da reciclagem, querendo que a reciclagem aumente em detrimento da redução dos resíduos. Mas seria excelente que cidade como Natal, por exemplo, recolhesse 40% dos resíduos da cidade fossem destinados à reciclagem, para reciclagem, né? Recuperação e reciclagem. Seria maravilhoso isso, com toda a crítica. O ODS, né, então, isso é uma recomendação de política pública, que seria maravilhoso que existisse, né? Mas, como eu falei agora há pouco, no que tange a gestão de resíduos, seria o ponto 12 da ODS, né, que é consumo, vocês podem ver para mim. E dentro disso daí, como eu falei na minha apresentação, você tem ainda, no que respeita a resíduos sólidos, está zero, não está implementado, não foi debatido, não está sendo conversado, né? Entre, no caso, o Ministério do Meio Ambiente, já que nós não temos mais Ministério das Cidades, né? As prefeituras, os governos estaduais, né? Então, isso é um aspecto ainda a se pensar. É uma deficiência da implementação da agenda, já se passaram 5 anos, nos resta 10, né? E aí, quando você olha os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, ODM, de 2000 a 2015, né? Então, de 2000 a 2015, nós tivemos um avanço no Brasil. Qual foi? Nós instituímos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 2010. Natal, 2004, como eu falei para vocês. Inclusive, uma das pessoas, um dos mentores disso entrou agora que eu vi, o Sérgio Pinheiro, grande amigo, nosso mentor aqui do Rio Grande do Norte, engenheiro sanitarista, né? E que é uma pessoa muito atuante aqui na área de resíduos sólidos e saneamento ambiental do Estado, né? Então, nós tivemos esse avanço, que foi a formulação da política pública, né? E aí é um avanço mesmo. Em 2015, quando nós estávamos lançando o ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, no Brasil, né, 15 cidades se tornaram signatárias para a implementação da logística reversa, entre elas Natal, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio, Vitória, Salvador, se não me engano, ou seja, 15 cidades. Isso aí tem no artigo lá que a gente colocou, né? Dessas 15 cidades, falando bem da minha cidade aqui, né, que aí você tem que estudar cada caso, né? E aí foi o trabalho da Lidiane, que terminou em 2015, e de 2015 para 2020, 2017 a Lidiane terminou, e 2015 a 2020, passados 5 anos, aqui em Natal nós não temos nenhum movimento no sentido da implementação de um plano de logística reversa que seja realmente eficiente para a cidade, né? Isso foi mais ou menos resolvido com a logística dos pneus inversíveis, né? Os pneu de carro, né? Pneus, né? Mas foi uma proposição da própria indústria dos pneus, elas mesmas tiveram a iniciativa de fazer, então conseguiram. Aqui em Natal está relativamente controlado isso, mas resíduos eletroeletrônicos você não tem, o que você tem são campanhas muito pontuais de supermercados mesmo, e a realidade local, nós temos duas digamos, que fazem uma pré-reciclagem, duas empresas privadas, inclusive,
E aí tem algumas campanhas de supermercados, as pessoas vão lá, tem toda boa vontade, etc e tal, mas é muito pouco conhecido. Se você pensar, por exemplo, o que você faz com o remédio que você compra, né? O que você faz com ele? Você coloca no lixo comum. E o lixo comum e o remédio é um resíduo que, apesar de ser pouco, né? Ele é pouco, gera-se muito pouco, ele é altamente contaminante para o meio ambiente. E as pessoas não sabem o que fazer com o remédio quando ele fica vencido, quando há o vencimento. Então, nesse sentido, os ODS, né, no que tange à gestão de resíduos sólidos no Brasil, eu posso, a partir do meu local e a partir do que a gente consulta nos informes nacionais e do terceiro setor, posso citar aqui o SEMPRE, que é da reciclagem, posso falar também da ABRELP, posso falar do Movimento Nacional dos Catadores, o MNCR, né, ele ainda não está sendo cumprido. E como a professora Régia falou, na atual gestão federal, o incentivo que nós temos é para a gente aumentar a incineração, né? É uma visão paradigmática, como eu falei para vocês, né? Então, enfim, fala, Régia. Na realidade, transversalmente, né, nos ODS, a questão de resíduos, né, ele está embutido em outros ODS, além desse do consumo e produção responsáveis, né, porque quando você fala aí, por exemplo, em trabalho decente, crescimento econômico, a gestão de resíduos, ela pode, né, ter políticas, né, que envolvam esse ODS, e a questão da saúde e bem-estar, educação, igualdade de gênero, porque sabemos que a grande maioria de catadores são do sexo feminino, ou cidades e comunidades sustentáveis. Então, muitas políticas públicas, né, estão redução de desigualdades, então essas políticas poderiam se propor, contemplar e contemplam a questão da gestão de resíduos. Então, transversalmente, a gestão de resíduos estão dentro desses outros ODS, não somente no 12, né? Como o Fábio falou. E assim, é importante, o que ele fala, é que as cidades, né, eles precisam se apoderar, né, dessa questão, principalmente da logística reversa, porque, como não sei se o Sérgio está aí, ele sempre fala, né, que as prefeituras estão pagando por Eu não sei se a internet da Régia está ruim ou se acho que travou, travou agora. Cortou. Oi, Régia. Não eu digo que, com relação à logística reversa, né, existe muito que se trabalhar, porque as prefeituras, elas estão assumindo, muitas vezes, o papel que não é delas, ou seja, assumindo destinar embalagens, ou botar, mesmo fazendo a coleta seletiva, né, e remunerando, como é o caso aqui de Natal, mas tem que ser a indústria, como diz a legislação, ela é responsável, né? Essa responsabilidade é compartilhada. Então, as prefeituras, elas não veem isso como demanda necessária, né, de implementar esse sistema de logística reversa para diminuir os seus custos com relação a poder aplicar esse recurso em outros, né, em outras ações, tais como educação, saúde, própria educação ambiental para uma melhor gestão dos resíduos, né? Esse é um conceito que eu trabalho, né? Eu trabalhei desde a minha tese, na verdade, desde a minha dissertação que eu venho trabalhando esse conceito, que é a socialização pública dos custos privados, né? E o que Sérgio fala, né? Sérgio foi diretor aqui da Urbana, que seria como a DMLU lá de Porto Alegre, eu acho, né? E ele sempre fala isso, né? A prefeitura está pagando por um serviço que não deve ser dela, deve ser remunerado nesse serviço, né? E para isso que tem esse dispositivo da logística reversa, que é justamente para dizer, olha, indústria do eletroeletrônico, vocês vão recolher o lixo de vocês ou vocês vão pagar para a prefeitura recolher o lixo de vocês? O que não pode é a prefeitura recolher, de onde vem o orçamento da prefeitura? É o orçamento público, né? É o orçamento dos impostos, todo mundo paga, eu, você, todo mundo paga. Então, para isso tem esse dispositivo em lei e que não é cumprido, né? Então, essa socialização ela ocorre, e se um prefeito quiser sacar, por isso que eu vou mandar um WhatsApp para o prefeito lá de Belo Horizonte, que eu estava falando agora há pouco aqui na apresentação, eu vou dizer para ele, ó,
o estalo começa com implantar a logística reversa no município de Belo Horizonte, como no município de Natal, no município de Porto Alegre, enfim, nos demais municípios brasileiros. Por quê? Porque a partir daí, o gerador do resíduo, ele vai ter que pagar. Isso na literatura ficou conhecido como princípio do poluidor pagador, né? Isso tem lá esse outro conceito é desenvolvido lá no final dos anos 60, né? Quando a gente estava falando muito de ética ambiental, etc. e tal. Então, uma das formas de transformar o debate teórico, né, o debate acadêmico da ética ambiental, ou seja, você é responsável pelo seu resíduo, você transforma isso numa política pública falando do princípio do poluidor pagador. Então, se você poluiu, você vai ter que pagar pela sua poluição. Em algumas cidades europeias, eu conheço algumas, já tem isso de, tipo assim, você gera o seu resíduo, o que passar da quantidade de resíduo que você gera, você paga. Professor, mas na Europa, no Brasil isso não vai funcionar, etc, outra cultura, etc e tal. Bom, eu falei para vocês na apresentação que lá eles têm um corpo jurídico bastante consistente, tem muita lei, né? E aqui no Brasil nós temos lei também, nós temos a partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós temos uma lei que é uma lei muito boa, é uma lei do ponto de vista da peça da lei, quem é do direito sabe disso, ela é perfeita, assim como, e ela vai sempre a cada 4, 5 anos ela vai se readaptando, vai chegando, vai se aproximando da realidade local através da revisão da lei. Você tem os planos municipais, então ela é uma lei muito bem desenhada. O que falta agora é a implementação. A implementação implica em arranjos institucionais, né? Os atores têm que conversar, e também a participação do setor jurídico, né? Que eu sempre digo, eu não sou legalista, mas cada vez mais eu estou sendo obrigado a ser legalista, no sentido de temos uma lei. Já se passou 10 anos. Já dá para, em 10 anos, o gestor público fazer essa lei cumprir de alguma forma. Afinal de contas, ele está lá na gestão pública para isso, né? Para melhorar a cidade. O que não pode é, cada vez mais, você levar o orçamento público para a gestão de resíduos. A gestão ela é ineficiente. Para vocês terem uma ideia, eu estou tentando mesmo com uma amiga minha, professora lá da UFOPA, da Universidade Federal do Oeste do Pará, campus Alenquer, vejam só como é longe isso da gente, né? Eu estou tentando escrever um artigo sobre gestão de resíduos do estado do Pará, aliás, do estado do Pará não, de uma região chamada Calha Norte, né, lá no Pará, e está sendo dificílimo pela ineficiência de dados. E qual foi as primeiras pérolas que a gente achou? O município maior lá, esse município de Alenquer, né? Ele coloca lá município de Alenquer que tem um plano de coleta seletiva lá, ativo, né? Eles têm lá coleta seletiva ativa. Só que quem mora lá em Alenquer diz, não existe, não passa carro aqui diferenciado, não tem catador de lixo, quer dizer, tem catador de lixo, né? Que nem é catador de lixo, né? É catador de material reciclável. Tem catador de lixo mas que vai assim, a gente coloca o lixo na rua, os caras vêm e pegam. Como é uma cidade que ainda tem palafitas, né? As pessoas simplesmente pegam o lixo e jogam das suas janelas de casa. Então, essas são as primeiras pérolas que a gente está trabalhando. Esse artigo vai demorar um monte de tempo para ser feito, porque a gente vai ver o que está sendo dito pelos municípios, pelos 8 municípios da Calha Norte, e o que efetivamente está acontecendo naquela localidade. Então, cada vez mais, para dizer para vocês, cada vez mais eu estou me tornando um legalista, entendeu? Sem querer sê-lo. Obrigada, Fábio. Fábio, me ocorreu uma questão sobre, agora em julho, né, ele foi sancionado o novo marco regulatório do saneamento básico, né, e esse marco regulatório, ele alterou alguns prazos e algumas questões do Plano Nacional, né, de Resíduos Sólidos. Como é que tu encara isso? Como é que tu vê? Tu acha que isso vai ser benéfico ou tu acha que isso é só uma forma de praticamente artimanhas em função de se manter e cada vez fazer prazos mais longos para que nunca se chegue àquela data e diga, olha, não foi feito e não será feito? Claro, Tá, claro que pode. O Lúcio está pedindo aqui para complementar a pergunta. Por favor. Não, só aproveitando que a Márcia citou aí a mudança do marco de saneamento, né? O novo marco também impõe que os municípios devam ter uma taxa, uma tarifa especificamente para a gestão dos resíduos. Eu queria saber da realidade local aí, se os municípios
tem taxa, tem tarifa, e se isso é suficiente, enfim. Então, Um pouco do contexto do Rio Grande do Norte. sim. Então, Lúcio e Márcia. Primeiro, assim, uma coisa mais acadêmica, né, Márcia? Eu sempre acho, e eu sempre digo, pelo menos para meus alunos, de gestão de políticas públicas, que sempre há política pública, mesmo quando não há. Quando inexiste uma política pública, é porque já existe a política. É a política pública que não existe, né? Então, isso para dizer que o que nós temos no marco regulatório de saneamento, o novo marco de saneamento, eu li algumas coisas, obviamente. O que tem aí é um paradigma de gestão pública, né? É um paradigma. E aí a gente consegue entender, saindo do abstracionismo do que é as políticas neoliberais, etc. E tal, que a gente faz todo um debate teórico importantíssimo para a gente entender isso, nós que estamos dentro da academia, né? Mas a gente vislumbra isso na prática quando você tem um marco regulatório do saneamento, onde você tem uma tendência de uma menor participação do Estado na condução das ações daquele setor, né? E uma maior participação da iniciativa privada. E isso para encaixar com o que fala o Lúcio, né? A famosa taxa do lixo, né? Aqui em Natal, o que nós temos? Eu pego meu IPTU, e lá no meu IPTU está contida a taxa do lixo. Na parte do IPTU que eu pago da minha residência, é para pagar o serviço que a prefeitura me presta, né? Em cidades como Natal, que tem quase 1 milhão de habitantes, enfim, é mais fácil você fazer isso, que as pessoas têm que pagar IPTU, enfim, as pessoas efetivamente pagam IPTU. Mas você imagina municípios pequenos, né, onde as pessoas não pagam IPTU, né? Você imagina municípios pequenos, e aí não sei se você é do Rio Grande do Sul ou de São Paulo, mas municípios onde as pessoas vendem uma casa para outra pessoa e nem legaliza isso, né? Vende de boca, né? O famoso vender de boca, e fica lá, né? Não, porque isso foi de herança, tal, mas você compra aí, tal, eu te pago 100 mil reais, sei lá quanto. Então, isso para dizer que essa coisa de delegar para as pessoas o pagamento pelos serviços que está no plano de saneamento já é de antes. E essa briga da taxa do lixo é uma briga muito antiga, porque envolve uma dupla tributação. As pessoas sempre dizem que estão sendo taxadas duas vezes. Estão sendo taxadas pelo IPTU e pela taxa do lixo específica lá, né? Eu queria até ouvir um pouco, se o Sérgio estiver por aí, eu queria até ouvir um pouco ele no que refere ao pagamento de taxa, porque o Sérgio, como eu falei, ele foi diretor-presidente aqui da Urbana, né? E ele sabe muito bem, sofreu na pele, né, Sérgio, sobre isso quando você esteve lá na Urbana. Fala um pouco para a gente aí, por gentileza. Parabéns aí, eu peguei aqui no meio do caminho. Bom dia a vocês. Muito bacana o tema. Em relação à taxa, eu acho o seguinte, não existe mais esse risco de tributação, porque já existem decisões que você só pode cobrar dentro do serviço de limpeza pública aquilo que pode ser medido, ou seja, coleta, transporte, tratamento e destinação final. E assim deve ser composta essa cobrança. Eu acho que o marco regulatório novo, ele só traz de novidade a questão da possibilidade de cobrar conjuntamente com a prestação de outro serviço, que eu acho que isso é uma coisa, mesmo sendo contra praticamente tudo do marco, acho uma coisa boa que ele traz. Então, você pode cobrar, por exemplo, junto com a água, que existiam algumas dificuldades em relação a essa cobrança conjunta com outro serviço, né? Então, o marco traz essa possibilidade. Então, a grande dificuldade é os municípios terem um sistema adequado de levantamento desses custos, né? Apropriação desses custos e, obviamente, uma definição legislativa de como vai ser esse rateio, quem paga mais, quem paga menos em relação a esse serviço. E eu acho que, é uma opinião minha, e no Brasil nós temos que simplificar essa forma de cobrança pelos resíduos, né, domiciliares. Então, uma vez, em Portugal, eles cobram como percentual do esgoto, por exemplo. Então, no Brasil, há essa dificuldade de quantificação desses valores, principalmente em relação... Mas, quando você sabe quanto custa a sua coleta, quanto custa seu transporte, quanto custa seu tratamento de resíduo, você pode definir e estabelecer esse parâmetro de cobrança, né? Eu acho que precisamos avançar. Um primeiro ponto, escutando aqui a discussão de vocês, que nós temos em resíduo no Brasil, é a má cobrança por esse serviço.
No Rio Grande do Norte, apenas 9% dos municípios, por exemplo, cobram taxa de resíduo pela coleta taxa de resíduo, na realidade, tem que ser assim o tributo, taxa de resíduos sólidos, ou taxa de coleta de resíduos. Então, são 9%. E, se você for fazer um levantamento, você vê que é proporcional aos municípios que destinam inadequadamente seus resíduos com os que não cobram. Aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, os que cobram normalmente estão minimamente levando seus resíduos para um aterro sanitário. Mas 100% dos que não cobram encaminham seus resíduos para lixões. Então, isso é uma coisa muito importante e há um risco, um medo sempre dos prefeitos, dizer que é uma taxa nova, que é uma responsabilidade do gestor. Então, enquanto não houver uma ação forte da Justiça e do Ministério Público, a gente não vai ter um avanço nisso. Eu acho que essa oportunidade que o Marco Novo traz, pela necessidade das companhias estaduais de ampliar sua participação, pode ser uma forma do novo serviço que elas podem cobrar por esse serviço e de encarar essa briga aí com esse modelo que está vindo, como o professor Fábio falou, de querer privatizar o setor de saneamento do Brasil. Acho que é uma possibilidade de um caminho nesse sentido. Também, fugindo um pouquinho dessa pergunta, Fábio, vocês estavam falando da logística reversa, e eu acho que é uma grande dificuldade que nós temos no Brasil de definir o que é gerenciamento e gestão, né? Então, a logística reversa tem que ter uma participação forte do governo federal, do governo estadual. Eu tenho certeza que nenhum licenciamento do IDEMA, por exemplo, hoje, enquadra os geradores ou mesmo os representantes, distribuidores, dentro da cadeia de logística reversa. Eles nem mesmo sabem o único termo de compromisso que nós temos no Estado, que é de embalagem de óleo lubrificante. Se você perguntar a qualquer funcionário do IDEMA, ele nem sabe que existe esse termo de compromisso. Então, e isso vai terminar respingando onde? Nos municípios, como vocês estavam falando. Então, é necessário que, a gente fala 10 anos da política, nesses 10 anos, qual o percentual da população brasileira sabe que danada é logística reversa? Não é? Então, a informação é muito importante para o cidadão também. Então, na cadeia da limpeza pública, as pessoas são muito desinformadas, não é? E nós, como técnicos, temos muita responsabilidade sobre isso, de tentar transformar isso num conceito simples e levar para o conhecimento geral do que existe uma política nacional de resíduos sólidos, tem novos conceitos e que o próprio município é obrigado. Você não vê nenhuma informação. Você vai lá, em todos os acordos setoriais tem lá a informação ao cidadão. Onde é que você vê das lâmpadas, do eletroeletrônico? Já existe, estão assinados medicamento agora, né? Como se processa isso, né? Então, a gente tem que cobrar também que facilite essa informação às pessoas. E também, indo para a parte de gerenciamento, da execução do serviço, quais os modelos, né? A gente ficou muito naquela questão da coleta seletiva do catador fazer a coleta do resíduo. Está errado isso. Nós temos que levar um conceito que o serviço público de limpeza urbana, da mesma forma que tem um caminhão que coleta o lixo lá, o rejeito tem que ter um caminhão que coleta o resíduo. E, como diz a lei, preferencialmente encaminhar para essas entidades. Então, se criou essa mania, eu acho, em função dos primórdios da coleta seletiva no Brasil, e fica se replicando esse modelo que eu acho que não vai avançar nunca. Por isso que ficamos em percentuais extremamente baixos em praticamente todas as cidades. Tá ok? Essa é a nossa contribuição, professor. Parabéns a vocês todos. Fábio, com relação à primeira pergunta que foi feita, pelo que eu entendi, né, no Planares, eles colocaram que era até 2020 agora, final, coisa que não vai acontecer, né? Quem não tiver, para o pessoal fazer os seus planos municipais, e esses estão obrigados a eliminar lixão, ou seja, é uma coisa que se coloca na lei sabendo que isso não vai acontecer. Né? Inclusive atrelado ao plano diretor, municípios com mais de 20 mil habitantes, não é isso? Em Natal nós não temos plano diretor, nosso plano diretor é 2007, para vocês terem uma ideia. E no plano diretor do Natal tem que estar contido o plano municipal de gerenciamento de resíduos sólidos. Está em revisão, né? Mas, e a questão de cobrança, aí, como o Sérgio falou, eu vi uma web, né, que a Eliana, ela falava, né, que esse marco regulatório de saneamento, um benefício que ele trouxe foi essa questão
da cobrança, que os prefeitos têm que ter ciência que eles vão ser cobrados por renúncia fiscal. Então, eles têm que fazer, né, aprimorar esse serviço de cobrança, porque os tribunais, os tribunais de conta podem acionar isso por improbidade administrativa que eles os municípios podem estar fazendo renúncia fiscal com relação a não estar cobrando o serviço prestado. Nossa, obrigada pela colaboração e a participação de vocês, né? A conversa está ótima, excelente. Eu acho que é um tema que realmente a gente tem que é recorrente, nós temos que tratar, até porque ele é um tema invisível, mas visível, né? As pessoas não tratam, não lidam, mas a gente vive com ele o tempo inteiro. A gestão de recursos, de resíduos, né? A parte do lixo, a parte do que fazer. Isso é uma... A gestão de recursos também. A gestão de recursos também. Sabe que a economia sempre está aqui, né? Por isso que já sai automático da minha... Nem diz a Dani, eu adoro fazer um gráfico. Tu falou exatamente assim, a Márcia, no final tu sempre faz um gráfico, né? Porque parece que tudo que a gente escreve e faz se resume ali. Mas eu não sei se alguém tem mais alguma questão, alguma pergunta. Ali, eu acho que foi a Régia que colocou ali sobre o webinar, né, que debates energéticos, que fala sobre a incineração, acho que para o Lúcio, né, que queria saber essa questão. Bom, eu acho que não tem ali perguntas ali, não. Bom, professor Fábio, eu lhe agradeço muito por ter colaborado de novo com a gente, tanto lá no Unipu quanto aqui, sempre que a gente precisa do senhor, ele está sempre disponível, né, para nos ajudar. Vou chamar vocês também, né? Fazer o bate-bola aqui no CEMAPA, né? Sim. É um prazer. E eu lhe agradeço muito sim, a Ana Régia e o Sérgio Pinheiro, né, que nos ajudaram também com esse tema e para falar sobre a lei do novo marco regulatório, né, que é uma coisa que agora a gente está debatendo bastante. Então, eu agradeço muito vocês por isso, por estar compartilhando com a gente o conhecimento de vocês. Obrigadão mesmo. Eu que agradeço, né? Agradeço o convite, a intimação. Irei sempre. Né? A incomodação. A gente comanda data, né? Eu falei para vocês, quando os artigos meu, com a Valéria e com a Régia sair, eu passo para vocês. A galera que quiser, fica à vontade de consultar. Né? Obrigado a todos e todas, né? Os alunos da pós. Na verdade, a gente vive aprendendo, né? Então a gente se vê sempre como aluno, né? Porque a gente vive aprendendo. Verdade. Não, então... mas eu fui horrível. Eu disse que ia fazer um cartaz, não disse nem que era um folder. Então Eu imaginei eu e a Dani, cada uma com um lado de uma folha daquelas meninas, botando o professor Fábio, sabe? A gente se encontrar mais, então desejar boas festas de fim de ano para todos e todas, né? E com saúde, né? Sobretudo, saúde primordial. E que 2021 seja um ano de uma energia mais positiva do que está sendo 2020, né? Com mortes, com pandemia, com economia fadada ao fracasso e com geração de resíduos, por exemplo, a ABS, né? A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, da qual a Régia e o Sérgio fazem parte, né? Vocês entram no site lá, tem várias informações sobre a gestão de resíduos em tempos de pandemia, né? Então, gestão de resíduos que aumenta e catadores estão expostos e a reciclagem diminui, e por outro lado quer se fazer incineração e tem a lixão, e enfim, então tá uma bagunça. Então espero que 2021 seja um ano mais agradável para todo mundo. Tá bom? Eu agradeço então a todos, né, que estão aqui, participaram, prestigiaram, contribuíram. Também vou desejar, assim, feliz festa para vocês. E, professor, um ótimo tema esse, a gestão dos resíduos nesse período de pandemia, já que a gente está muito em casa, já que está todo mundo passando muito mais tempo consumindo, né, do que em outras situações. Né? Quem pode, né? Eu tenho isso. Eu e a Daniela, a gente consome, a gente anda comendo muito.
Eu Mas como obrigada também. mesmo. Não se esqueçam de usar esteira, né? Porque comer muito tem um... Mas muito obrigada Tem uma mesmo em meu nome, o nome do grupo, viu? E um bom dia a todos e um Feliz Natal, Ano Novo para todos vocês, viu? Muitíssimo obrigada pela participação de todos. Dani, Márcia e outros. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, Professor, obrigada. Prazer conhecer